Oi pessoal, tudo bem? Camila, nutricionista, com vocês aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre os lanches intermediários, aqueles lanches que nós fazemos entre o café da manhã e o almoço e entre o almoço e o jantar, ok? Quem de vocês costuma fazer um lanchinho nesse intervalo de tempo? Para que será que esse lanche serve? E o que a gente deve comer nesse horário? Nesses horários entre as refeições maiores? Afinal de contas, nem sempre estamos com fome. Afinal de contas, nem sempre temos o alimento ali disponível. E aí, o que devemos fazer? Bom, para começar, vamos pensar o seguinte. Esses lanches intermediários, eles servem para repor um pouco da nossa energia que a gente vai perdendo ao longo do dia, depois das principais refeições. Então, as principais refeições nos dão energia e o tempo vai passando, essa energia vai diminuindo, o poder de concentração, de raciocínio vai diminuindo, nós podemos ficar um pouco sonolentos, um pouco mais cansados, então a gente precisa repor essa energia. E nada melhor do que fazer um pequeno lanche para ter essa energia renovada, certo? Vamos começar com o lanche entre o café da manhã e o almoço. Nesse intervalo de tempo, que não costuma ser muito grande, nós não precisamos lançar mão de uma refeição completa. Basta um alimento saudável, basta uma fruta, por exemplo, basta um iogurte, uma porção de castanhas, afinal de contas, logo a gente já vai almoçar. E um detalhe, se entre o café da manhã e o almoço não passar mais do que 4 horas e você não sentir necessidade desse lanche, também não tem problema nenhum você não fazer este lanche, ok? A gente recomenda só se você sentir a necessidade, porque tem organismo que precisa se alimentar de 3 em 3 horas, que é o meu caso, por exemplo. Chegou às 3 horas e eu não comer nada, o meu corpo já começa a pedir. Começa a sentir fome mesmo, às vezes uma fraqueza, então eu vou lá e como, mas assim, é uma fruta e eu já me recupero e já me sinto bem, certo? Agora tem organismo que aguenta ficar um pouquinho mais de tempo sem se alimentar, 4 horas, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço. Se o almoço já tá ali, falta 20, meia hora pro almoço ficar pronto, você ainda não fez esse lanche da manhã, não tem problema, pode pular esse lanche sem prejuízo algum, ok? Então vamos lá, além dessas opções que eu já dei, da fruta, do iogurte, das castanhas, e se eu tomar um cafezinho preto com açúcar e só? Será que é uma boa ideia para despertar? E se eu comer aquele doce que eu tenho guardado na gaveta? Ou e se eu tomar uma lata de refrigerante? Será que são boas opções para esse horário? Vamos pensar comigo. Essas opções que eu citei são opções ricas em carboidrato ou ricas em açúcar mesmo. Então, não seriam boas opções para a gente consumir de maneira isolada. Eu vou explicar melhor sobre isso num próximo vídeo, que eu vou falar sobre o açúcar no sangue, a glicose, se isso é legal, se ficar alto é bom, se não é, o que provoca no nosso corpo. Mas já adiantando um pouco, eu vou dizer que não é legal consumirmos alimentos muito açucarados sozinhos. Aliás, alimento muito açucarado não é bom comer em momento algum, né? Muito menos sozinhos. Por exemplo, no meio da manhã, tô com o estômago vazio, eu vou lá e como uma trufa de chocolate, que é um alimento super doce. Toda essa carga de açúcar no nosso organismo não vai nos fazer bem. Então, por isso que as opções são mais leves. Uma fruta, por exemplo, que tenha o açúcar dela, mas tem a fibra também. As castanhas, que são ricas em gorduras, tem baixo carboidrato. Coco, por exemplo, coco em lascas é uma boa opção, coco cortado em cubinhos também. Além de ser gostoso, além de ser nutritivo, de ser boa fonte de gordura, o coco ele faz com que a gente mastigue bastante e a mastigação já promove a saciedade. Então isso ajuda também para que a gente fique um período um pouco mais longo sem sentir fome, certo? Então essas são algumas opções para a gente consumir entre o café da manhã e o almoço. Vamos falar então agora da refeição entre o almoço e o jantar. Nesse intervalo de tempo, que costuma ser maior, normalmente nós sentimos um pouquinho mais de fome. E se não for fome, nós sentimos mais a nossa energia diminuir, porque já tá chegando o final do dia. Então é legal fazer uma refeição um pouquinho mais completa do que aquele lanchinho da manhã.
ok? Normalmente o que as pessoas costumam fazer é um café da manhã, só que um pouco menor. Uma porção menor de pão, por exemplo, ou às vezes substitui o leite por suco, ou o pão pela torrada, ou a mãe fez um bolo e aí as crianças sentam em torno da mesa para comer esse bolo, tomar um copo de leite, enfim. Essa refeição, ela também é interessante que seja feita com mais de um grupo alimentar, então não só de carboidrato, mas coloca aí uma proteína, coloca uma gordura. Pensa num café da manhã mesmo um pouco reduzido. Então o leite como fonte de proteína, o bolo como fonte de carboidrato. Se for o leite integral já tem a gordura embutida, se não coloca uma fruta, coloca um abacate, alguma coisa desse tipo, ou uma porção de castanha, uma barrinha de cereal que é a base de castanha, também é legal como fonte de gordura. Se for passar o requeijão no pão ou usar um queijo no meio do pão, também já é uma fonte de gordura, além de ser proteína. Tem gente que gosta de consumir pão com ovo, por exemplo. Pão com ovo, ele é o carboidrato do pão, aí o ovo ele tem a proteína e tem a gordura também. Então já é uma refeição quase que completa praticamente. Então são várias opções pra gente consumir nesse horário. Lembrando que às vezes a pessoa almoça e depois vai para o trabalho, vai para a faculdade à noite, só vai fazer uma refeição mais completa quando volta da faculdade, vamos supor, que já é tarde da noite. É interessante que essa pessoa faça um lanche reforçado antes de entrar na aula, por exemplo. Então, um lanche com um patê de frango desfiado, por exemplo, seria uma opção legal. Sabe aqueles wraps, que é aqueles lanches enroladinhos? Também são legais, com salada, com cenoura ralada, com alface, nesse horário, porque a janta vai demorar para chegar e às vezes por ser tarde da noite a pessoa nem faz um jantar completo, né? Come alguma coisa mais leve só para ir dormir. Então, nós precisamos observar como vai ser o nosso dia a dia para montarmos essas refeições. O meu dia pode ser totalmente diferente do seu dia. Eu posso, de repente, ter uma atividade que eu me exercite muito mais, que eu me mexa muito mais e que eu gaste muito mais energia. Ao passo que outra pessoa pode ter uma rotina mais calma, mais tranquila, um trabalho que fique mais parado, por exemplo. Então, as necessidades variam de pessoa para pessoa, ok? Mas é importante a gente sentir, então, se a gente tem a necessidade dessa refeição. É importante a gente entender que não é legal ficarmos mais do que 4 horas sem nos alimentarmos, ok? Justamente para que a gente consiga repor a energia do nosso corpo e para que a gente consiga balancear dentro de nós as quantidades de açúcar no sangue, né? Nossa pressão arterial, hidratação, que é fundamental, não podemos nos esquecer de água ao longo do dia, ok? Então esse foi o vídeo falando das refeições intermediárias e no próximo vídeo eu vou falar sobre o jantar, ok? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui abaixo do vídeo se vocês costumam fazer essas refeições, se vocês não dão bola para essa refeição, se não é hábito na tua casa ou se é. E fala pra mim, esses lanchinhos doces, esses chocolates ou esses refrigerantes, eles costumam aparecer nesses horários? Vai ser interessante a gente trocar ideias e trocar essas experiências. Oi, tio Emerson, tudo bem? Minha mamãe tá tentando gravar um vídeo e eu tô que tô aqui, querendo participar, querendo pegar o suporte, querendo pegar o celular, né, filha? Manda oi pro Eric, fala oi, Eric, tudo bem? É? Tá aqui, Angeliquita tá demais. Fala tchau pra ele.